Olá, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião Litoral, que recebe hoje, com muito prazer, aqui nos estúdios da TV Cultura Litoral, a astróloga, numeróloga Leni Almeida. Leni, é um prazer recebê-la hoje aqui no Opinião. Muito obrigado pela presença. Boa tarde. Boa tarde, Chico. O prazer é todo meu e eu amo estar em lugares em que eu possa interagir com pessoas que eu já conheço, com pessoas que eu já tenho uma boa referência e que eu sei que a linguagem é só para melhorar as comunicações. Muito bem, muito obrigado, Leni Almeida. Vamos falar muito hoje sobre o 2025, as previsões para 2025. Há algum signo ou alguns signos que serão favorecidos em 2025? Sim, nós estamos com a regência de Júpiter, que é o grande benéfico, né? E cada pessoa, cada signo tem uma influência no mapa do Júpiter e numa determinada casa. Mais especificamente esse ano, Sagitário, Virgem e Gêmeos terão uma influência mais benéfica, mais promissora deste planeta durante o ano de 2025. É óbvio que nós não podemos considerar que a partir do dia 1º de janeiro isso seja mais efetivo, Sim. porque cada signo ou cada pessoa tem o seu dia de nascimento, o seu dia de aniversário, o começo de um ciclo. Por exemplo, os sagitarianos fizeram aniversário do dia 22 de novembro a 21 de dezembro. Então, o ciclo deles Sim. já começou. Agora, Leni, falando um pouco de Brasil, o que é que os astros estabelecem para o Brasil no ano de 2025, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da própria saúde do presidente Lula, que se submeteu recentemente a um procedimento cirúrgico? Olha, Chico, o mundo como um todo será regido pelo número 9. Como eu faço 9. uma analogia com as cartas do tarô, com os símbolos astrológicos, nós vamos ter no mundo a regência do número 9. Pois não. O número 9, para todo mundo entender o que eu estou dizendo e até para facilitar a abordagem, é a carta do eremita no tarô. Tá. Nós saímos agora, em 2024, do número 8, que inclusive aqui foi comentado a respeito da grande faxina que o mundo viveria em 2024, que é representado pela Carta da Justiça, preconizaria a justiça em todos os seus aspectos, Sim. nas instituições, no papel da justiça nos países, enfim. E nós vivemos isso. Nós vivemos uma revisão muito grande, política, institucional, no comportamento de algumas pessoas, e hoje nós entramos com o número 9. O número 9 ele tem uma intenção de concluir tudo aquilo que foi iniciado nos últimos anos. Essa conclusão, ela permite Sim. que tudo aquilo que foi iniciado, tudo aquilo que foi ajustado, tudo aquilo que foi removido, ou mesmo tendo o entendimento de que precisava ter uma ordem, o número 9 ele traz à luz essa possibilidade de que muita coisa seja resolvida, muita coisa seja removida e muitas situações sejam fechadas. É a questão de que se conclui um estágio para que se dê lugar, a posteriori, a um outro estágio que vem com o número 10. E o Brasil, com relação ao número 9? O Brasil, ele ainda está sob a regência do número 5, porque nós entendemos que o dia 7 de setembro é o marco importante para se analisar numerologicamente o Brasil. Muitas lutas, muitos esforços, muitos desafios, muitos embates. Até maio, nós ainda viveremos muitas situações complexas de enfrentamentos com instituições, pessoas e até o próprio presidente, que ainda vai passar por situações bastante complexas. Maio, portanto. Até maio, portanto. A situação melhora. A situação melhora, inclusive em termos de moeda, em termos de posicionamento no cenário mundial. Esse problema de competição, de enfrentamento que o Brasil e até outros países vivenciaram, sai desse panorama para entrar num panorama mais tranquilo, com decisões mais assertivas, com investimentos mais racionais, porque ainda, até maio, viveremos processos nevrálgicos
e conflitantes Muito bem, em toda a sua órbita. Leni, agora você falou rapidamente e o tema se impõe. Santos Futebol Clube. Teremos um ano em 2025 melhor do que este ano de 2024, embora o Santos tenha obtido o título de campeão da Série B. Mas, de qualquer maneira, nenhum santista gostaria de ter vivido essa experiência de Série B. Né? Óbvio. Mas agora estamos na Série A, isso é o que importa. Como será 2025 para o Santos Futebol Clube? Muitos investimentos, uma revisão muito grande de toda a base, seja a base que é constituída dos seus dirigentes, como também daqueles que serão aqueles que estarão à frente do time, como seus jogadores, como técnico. Então, é um processo de reestruturação. Sim, e de coesão também, Chico, porque o número que vai reger o Santos Futebol Clube é o número 8. E o número 8, ele define claramente que aquilo que não foi feito de forma consciente, de forma tranquila, vai precisar ser organizado efetivamente. Eu acho que vem sendo, de certa forma, o Santos está sendo reestruturado, recuperado pela nova diretoria, enfim, e o que se espera é que tenhamos, como diz você, que o número 8 seja bastante benéfico para o Santos Futebol Clube. O Santos é um time ariano, né? Sim. Então, naturalmente, ele já é um guerreiro, competitivo, astuto, que sabe, inclusive, que tem que ter garra, ter garra, mas tudo que começou a ser feito em 2024 traz, a partir do aniversário do Santos, em abril, 14 de abril, não é isso? Isso. Uma perspectiva muito legal. Muito boa. Muito legal. Olha aí, uma boa notícia para os torcedores do glorioso Santos Futebol Clube, o querido time da Vila Belmiro. Leni, bem, estamos de volta com opinião que recebe hoje, com muito prazer, a astróloga, a numeróloga Leni Almeida, falando sobre as previsões para 2025. Já deu diversas dicas da importância. O número do ano que vem será o número 9. Importante, como bem disse a Leni no bloco anterior. E agora, a partir de agora, Leni, eu queria ver com você que você fizesse uma avaliação, uma análise de todos os signos do zodíaco. Vamos começar nesse primeiro bloco, falar de uns 4 e assim por bloco vamos indo. Começando, evidentemente, pelo primeiro signo, que é Áries. Isso. O ariano ele vai precisar organizar a vida, tomar consciência do próprio eu, dos próprios valores, cuidar da saúde, usar, acima de tudo, o talento para liderar. Obviamente, o planeta que vai reger 2025 é Júpiter. Então, de qualquer sorte, todos os signos terão em alguma área da vida a influência dele. E o ariano, ele precisa ter uma consciência muito clara do próprio eu. Como é que ele vai iniciar e concluir todas as coisas? E, ao mesmo tempo, empreender naquilo que ele mais tem talento. Então, ele vai entender que ele não pode negligenciar os próprios potenciais. Ele pode se garantir através das iniciativas e da própria conclusão das coisas. Muito bem. Na sequência, Leni, temos o signo de Gêmeos. O geminiano ele vai estar sob a regência de Júpiter também. Ele tomará posse um pouco mais da competência na comunicação. Ele vai ser um bom negociador, ele vai ser um bom estrategista, ele vai ter um poder de persuasão muito grande e ele vai entender que a fala tem poder. As estratégias de como se posicionar na vida têm um recurso muito grande para que ele se beneficie. Então, o geminiano, se ele souber usar a palavra na hora certa, colocar a língua no céu da boca quando for necessário e articular bem, ele tem o aplauso. Vai ter um bom ano, portanto. Um bom ano para justificar o empenho dele na sociedade, nos projetos, nos negócios e, principalmente, de ter credibilidade. Agora vamos para o Câncer, de Isso. 21 de junho a 22 de julho. Câncer. O canceriano ele vai precisar passar por uma reflexão muito grande acerca da própria família. Sabe aquele momento de arrumação de casa, Chico? Porque o canceriano já é notadamente o signo da família, o signo da maternidade, o signo que busca a harmonia entre os seus pares, a sua ancestralidade, o seu convívio com as pessoas. Então, o canceriano vai precisar revisitar a sua família, entender o papel da mãe, do pai, dos irmãos, do convívio com os seus filhos e tudo aquilo que é familiar. E ter um cuidado muito grande para não exercitar o senso crítico, a rigidez,
a imperiosidade, né? Aquele momento de faíscas, para não criar animosidade. Áreas de atrito. Isso. Dessa maturidade. Né? Isso. É importantíssimo, sem dúvida nenhuma. Muito bem, vamos em diante. Outras previsões agora, depois de Câncer, vem o signo de Leão. Isso. Aqueles nascidos entre 23 de julho e 22 de agosto. O que os signos reservam para o leonino? O leonino ele vai precisar olhar muito atentamente a saúde. Saúde? Mas também os impulsos, as motivações, a força que ele tem para estar à frente de determinados interesses e projetos. O leonino ele vai tomar posse do orgulho, da autoconfiança e da fé. Tá. A fé vai permitir que o leonino se posicione com mais confiança nele e em algo maior que o protege. Uhum. Então, é um momento muito positivo para que o leonino cuide da saúde física, mental, emocional e espiritual. E com essa possibilidade, ele vai se sentir com saúde para lidar com todas essas questões e perceber que ele tem competência para trabalhar todas as autoestima, o amor próprio e a convicção de que ele pode se afirmar naquilo que ele quer de uma maneira bastante saudável. Eu costumo dizer, inclusive, que saúde é o luxo da vida. Sim. E o leonino, ele está relacionado com muita força à área da saúde. Então, é isso que vai ser muito importante para o leonino esse ano. Muito legal. Saúde física, saúde mental e saúde espiritual são fundamentais. Muito bem. Agora, minha cara Leni, vamos para o próximo signo, que é o signo de Virgem. Isso. De 23 de julho a 22 de agosto. O virginiano ele estará muito sensato, muito prudente. Ele vai ter uma visão organizadora, como ele já é, mas com tomadas de decisões muito mais assertivas. O que o virginiano vai fazer esse ano? Se sentir em casa naquilo que ele sabe fazer, naquilo que ele tem comprometimento para realizar. Como eu comentei logo no princípio, Gêmeos, Virgem e Sagitário, eles terão uma porção de benefícios, benesses da própria vida, para se tornarem mais aptos a concretizar aquilo que eles estão buscando nesses últimos anos. Então, o virginiano ele terá mais confiança na própria vida, tomadas de decisões mais concretas, amadurecimento. Tudo está baseado no amadurecimento daquilo que ele prioriza. Por exemplo, o virginiano ele é trabalhador, ele é empenhado, ele é inteligente para lidar com as coisas que ele tem aptidão. Então ele vai perceber que essas aptidões podem ser expostas e buscar o reconhecimento, buscar o retorno de tudo aquilo que ele plantar. Muito bem, estamos de volta com Opinião, que recebe hoje, com muito prazer, Leni Almeida, numeróloga, astróloga, que está falando sobre as previsões para 2025. Estamos analisando todos os signos do zodíaco, não é isso, Leni? Sim, e você, no bloco anterior, falou a respeito dos signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem. E agora vamos começar, na sequência, pelo signo de Libra, para aqueles nascidos entre 23 de agosto e 22 de setembro. O que é que os astros reservam, Leni, para os librianos? O libriano ele tem um potencial muito grande para as parcerias. E esse ano de 2025, ele vai perceber que as parcerias, as alianças, os projetos são muito importantes. Mesmo que ele queira liberdade, a autonomia, que ele queira se firmar nos relacionamentos, sejam eles de cunho pessoal, afetivos ou profissionais, Sim. Ele vai ter o impulso para usar não só a comunicação, quanto a persuasão, quanto a autoconfiança nele mesmo, mesmo que ele esteja ao lado de alguém, Sim. Ele vai saber que ele tem como prioridade o entendimento de todos os seus potenciais, de todas as suas habilidades, porque o libriano ele tem muitas habilidades e muitos talentos, e ele vai precisar olhar isso com muito gosto, com muito prazer, com muita confiança de poder colocar em prática aquilo que ele tem, que é intrínseco a ele, que é a criatividade e a capacidade de conviver bem com as pessoas, sendo fiel da balança em muitas coisas e sendo hábil para transitar nas relações de uma maneira leve. Na sequência, o signo de Escorpião, para aqueles nascidos entre 23 de setembro e 22 de outubro. O que é que os signos reservam, os astros reservam para aqueles que são de Escorpião?
Lembra daquela máxima, fazer o pé de meia? Sim. É o que Escorpião vai precisar fazer. É? Tem a idade que tiver, vai precisar entender qual é a qualidade que ele está dando para os bens materiais, para as finanças, para os investimentos em médio e longo prazo, como é que ele está lidando com aquilo que ele já tem ou com aquilo que ele quer ter, porque a própria energia da maturidade para pensar no depois estará efetivamente grudada no Escorpião. Como é que eu quero estar daqui a 1 ano, 2 anos, 20 anos? Como é que eu quero viver a minha velhice? Então, a vida vai dar para o escorpiano uma consciência maior, não do aqui e do agora, mas daquilo que ele quer construir a médio ou longo prazo. Então, essa coisa do pé de meia, do que é que eu construí, com quem eu construí, como eu validei o meu esforço. Então, tudo isso vai ser muito importante para o escorpiano. E como ele está pautado no momento da vida em que ele quer se assegurar, porque tanto touro quanto escorpião, eles são muito voltados para a questão da estabilidade. Então, este ano, particularmente, é como se ele dissesse assim, como é que eu cuidei? Como é que eu gastei? Se eu fui perdulário, se eu fui mão de vaca, enfim. Ele vai entender que esse ano ele precisa tomar posse dos bens a longo prazo. Ou seja, pensar no futuro. Pensar no futuro. Essa é a métrica, concepção. é a máxima do escorpião. Vamos para mais um signo, que é o signo de Sagitário. Sagitariano, para aqueles nascidos entre 22 de novembro e 21 de dezembro. O que é que os astros reservam, Leni, para os sagitarianos? Olha, é aquilo que eu comentei no início, que ele pode se sentir favorecido, porque o Júpiter, que é o próprio regente, né, de Sagitário, vai possibilitar que ele seja muito acolhido pelas possibilidades, muito seguro de que a vida pode proporcionar grandes benefícios e a própria responsabilidade, através da inteligência, da cultura, das habilidades, podem permitir que o sagitariano seja muito sortudo. Muito. Eu costumo, inclusive, usar um termo que é o beijo de Deus. Ele pode ser acolhido, abençoado, exatamente, pelo beijo divino. Olha só que legal. Isso para todos os sagitarianos, hein? Olha só. Olha uma dica importantíssima aí da Leni para os sagitarianos, aqueles nascidos entre 22 de novembro e 21 de dezembro, ou seja, neste período agora. Sim, né? sim. Está aqui praticamente nesses últimos dias do mês de dezembro. Muito bem, Leni. Agora vamos para mais um signo. Esse é um signo bastante conhecido, Aquário, Não, que Capricórnio. vai de... Minto, Capricórnio. Capricórnio agora, né? Sim. Capricórnio, que vai de 21 de dezembro até 20 de janeiro. Isso. Capricórnio, por favor. Os capricornianos andaram experimentando a lambada de serpente. Foi bem desafiador o último ano, até um pouquinho mais, de muitos desafios, de muitas lutas, de muitos esforços e até de algumas rupturas e prejuízos. Tá? Agora, em 2000, como é o primeiro signo do ano, né? Sim. Começa agora, ele vai resgatar um pouco a paz, o equilíbrio, a tranquilidade. É como se a vida desse a ele um sentimento assim, agora eu respiro, porque o fardo, ele foi amenizado, ele foi acalmado. Então, os capricornianos, eles viveram períodos bastante tensos e com alguns prejuízos bastante presentes na vida dele. Agora, em 2025, é como se eles estivessem respirando, eles estavam respirando a fuligem. Tá. Agora, eles vão respirar o ar mais puro. O ar puro da floresta intacta. Olha, legal. Para os capricornianos, portanto, está aí boas notícias para os capricornianos, não é isso, Leni? Muito bem, e agora, de Capricórnio, vamos para Aquário. Isso. Aquário, outro signo bastante, que muita gente gosta muito de Aquário. O aquariano, ele vai viver momentos bastante transformadores. Primeiro porque, na astrologia, o Plutão ele vai reger Aquário durante 20 anos. Tá. E Plutão ele é um signo, aliás, é um planeta que ele vem com uma objetividade muito grande para mudar a vida das pessoas. E essas mudanças, Chico, elas são assim, renovação, transformação, renascimento, ressurreição.
O próprio aquariano ele vai perceber que ele precisa acompanhar o fluxo da vida nesses processos. Se ele não fizer nada, a vida muda. Sim. Se ele buscar uma mudança, a vida facilita. Então, o aquariano ele vai estar propenso a mudar, a transformar e mostrar a potência criativa, a potência inteligente, as oportunidades, até porque é um signo bastante à frente do tempo. Tá? Ele é o signo das grandes tecnologias, das grandes realizações e de uma inteligência acima da média. Então, o que é que ele vai ter de possibilidade é entender que a vida facilita a ele inovações, transformações. Se ele acolher, legal. Muito bom. Se ele não acompanhar o processo, ele pode ter alguns percalços a enfrentar. Muito bem, estamos de volta com a Opinião e hoje recebendo com muito prazer a numeróloga, astróloga Leni Almeida, falando sobre as previsões do zodíaco para o ano de 2025, signo a signo. A Leni está analisando, avaliando, dando dicas importantes e nesse sentido nós estamos agora, está faltando um signo apenas, né, Leni? Você já conseguiu falar sobre todos, faltando apenas o signo de Peixes, que é para os nascidos entre 19 de fevereiro e 20 de março, não é isso, Leni? Exatamente, é o último signo. O que é que os signos, o zodíaco, os astros reservam para os piscianos? Os piscianos também estiveram bem tensos nos últimos anos, porque o planeta Saturno, ele grudou, e obviamente o Saturno ele é o signo que exige, o planeta que exige comprometimento, responsabilidade, eficiência, seriedade, lealdade, e ele teve que passar por alguns desafios e perrengues para poder colocar a casa em ordem. É óbvio que, dependendo do local onde está o signo, no mapa de cada um, e o Saturno, ele implicou maiores preocupações ou maiores consequências. Ele está, aos poucos, saindo, mas ainda com reflexos de que o grau de comprometimento e de exigência continua, fazendo com que ele não atue na vida de uma forma aleatória, superficial, sem maior responsabilidade. O Saturno, inclusive, é o planeta da alta responsabilidade, das ações mais concretas, daquilo que deve ser feito de uma forma eficiente e muito séria. Então, o pisciano precisou viver isso, ou com questões de cunho pessoal, ou tendo que agir no contexto de uma maneira bastante séria, assertiva e prudente em todos os aspectos. E esse ano, ele tem a prerrogativa de olhar para ele de uma forma mais suave, percebendo, inclusive, que ele teve assuntos ou ações na vida, no último ano, que exigiu dele maior tensão ou maior preocupação. E aí ele vai soltar um pouco essas amarras relaxar um pouco. E relaxar. Não vai se cobrar tanto. Exatamente, Chico. Muito bem, Leni. Leni, você abordou na sua análise, muito boa, por sinal, de que 3 signos serão favorecidos neste ano de 2025. Se eu estiver errado, me corrija. Gêmeos, Virgem e Sagitário. Exatamente. É isso mesmo? Por quê? Porque o Júpiter ele vai estar mais... como esses signos eles fazem uma cruz, né, na própria mandala astrológica, né, começando pelos Gêmeos, que é o terceiro signo, depois nós vamos para Virgem, depois Sagitário, depois Peixes. O Peixes, como ele andou vivenciando esse processo caótico em algumas situações, mas o Júpiter ele está favorecendo com mais tranquilidade esses signos. E Júpiter é o grande benéfico. Júpiter é o planeta que traz uma sensação, ou não só a sensação, mas um conforto para que tudo que a gente experimente, onde Júpiter está no mapa de cada um, ele traga uma situação mais tranquila. Um abraço de Deus, um conforto, uma tranquilidade maior para o nosso ano. Então dá para dizer, Leni, que os geminianos, os virginianos e os sagitarianos serão um ano mais tranquilo, de conforto, de acolhimento em 2025? Sem dúvida nenhuma. É tanto que, analisando um pouco o mapa do Brasil, o mapa do Brasil ele está com um Júpiter na casa dos novos projetos, dos novos interesses, da aplicação de novos
propósitos para que o próprio país se restaure. É como se, assim, vivenciássemos uma construção que parou na decoração. Agora nós vamos decorar o país de alguma outra maneira. Agora vamos encerrar esse ciclo. Sim, a partir de maio. A partir de maio, como você frisou. A partir Exatamente. de maio ainda teremos dificuldades, mas a partir de maio as coisas deverão mudar, se Deus quiser, e os astros permitirem. E os astros vão permitir, Deus abençoando o nosso país, que, segundo diz, a pátria do Evangelho como o Chico Xavier dizia, né? O futuro de todo o país. Uma terra abençoada. Abençoada, exatamente.